Fala pessoal, começando nossa aula agora sobre taxas equivalentes em juros compostos. Lembrando que nós temos aqui a fórmula do montante, nós já vimos isso daqui em aulas anteriores, quando a gente estava falando aqui dos juros compostos, quer ver? Voltar um pouquinho, ó, essa fórmula aqui, montante é igual ao capital, multiplicado por 1 mais a taxa elevado a n, que seria o nosso prazo. Então, ó, voltando aqui para frente, está aqui a nossa fórmula do montante, tá? Juros compostos. O que a gente costuma fazer? Ó? A gente expressa o prazo n de acordo com a unidade de tempo da taxa. Porém, nós podemos também expressar a taxa de acordo com a unidade usada para n. Então, eu posso tanto mudar o n aqui, por exemplo, ele está ao mês, aqui está ao ano. Eu posso fazer com que esse fique ao ano e esse fique ao ano, ou esse fique ao mês e esse fique ao mês. Eu posso fazer a equivalência aqui de um para o outro, tá bom? Então, quando a gente faz essa conversão, converter uma taxa aqui em um período, em outro período, a gente está falando de taxas equivalentes, que é justamente o tema dessa aula de hoje, tá bom? Beleza, aqui temos alguns exemplos, ó, em juros compostos, qual a taxa anual equivalente a 2% ao mês? Como que você resolve isso daqui? Você pega aqui, ó, 1 mais a taxa elevado a n. O nosso n aqui, que ele está querendo, ó, é uma taxa anual, tá bom? E ele deu para a gente uma taxa mensal. Então, eu colocaria isso daqui é igual a 1,02. Por que 0,2? Porque 2% é a mesma coisa que falar 100 é 2 dividido por 100, isso aqui vai dar 0,02. Aí, 1 mais 0,02, ele dá esse 1,02 aqui, tá bom? E aí eu vou elevar a qual? A taxa anual. Estou falando taxa aqui, aqui o mês eu represento pelo número 1. Se a taxa é anual, vou representar por 12. Por isso que eu coloco 12 aqui em cima. Aí, esse tipo de expoente, pessoal, se você for resolver, o que é muito pouco provável que uma questão cobre isso daqui para vocês, tá? Eu olhei as questões de Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos esses concursos bancários, você não encontra mais questões assim. Porque senão você teria que fazer isso daqui, ó, 1,02 multiplicado por 1,02. Você ia fazer isso aqui 12 vezes. É uma função do caramba, tá bom? Então, geralmente, isso daqui, a própria questão, ela já te dá o valor, né? 1,02 elevado a 12. Ou ela poderia te dar assim, por exemplo, 1,02 elevado a 6, né? Aí ela te dá um resultado aqui, aí depois seria só você elevar isso aqui ao quadrado. Mas a gente vai ver nos exercícios de fixação que geralmente essas continhas elas já vêm prontas para a gente. Então não vou perder meu tempo aqui, isso aqui é só para te mostrar, fazer a introdução mesmo. Então deu 1,02 elevado a 12. Depois, né, eu resolvi isso, eu cheguei num determinado valor, subtraí esse número 1 que eu tinha somado, aí chegou em 0,2682. Multiplica agora por 100 para voltar para a taxa anual, que é 26,82% ao ano. Tá bom? Aí um outro exemplo aqui, ó, em juros compostos, qual a taxa trimestral equivalente a 15% ao ano? Se ele está querendo a taxa trimestral, então você coloca assim, ó, 1 mais i elevado a quanto? 4. Por quê? Porque 4 trimestres que dá um ano, correto? Aí você pega e substitui aqui a nossa taxa. 15% eu represento por 0,15, né? Então 1 mais 0,15 vai dar 1,15. Isso daqui é a minha taxa anual, tá bom? Ele está querendo aqui a taxa anual. Aí você continua fazendo aqui o seu cálculo, né? Então, usa esse lado aqui, ó, pega esses dois lados. O que você vai fazer? Por que você levou aqui a 1 dividido por 4? Porque você está querendo justamente a taxa trimestral, ó. Eu tenho uma taxa aqui que é anual, então vou botar o 4 aqui, porque daí eu vou achar a taxa trimestral. Só que aqui eu faço o quê? Coloco mais um parênteses e coloco ali 1/4 ali fora, tá? Isso daqui é propriedade de potência. Aí, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Vou multiplicar esse aqui por esse de cima, então esse de cima vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui do lado. Vai ficar 1 mais i elevado a 4 vezes 1 dividido por 4, que é igual a 1,15 elevado a 1 dividido por 4. Quando eu faço essa multiplicação, 4 vezes 1 dá 4, dividido por 4 dá 1. Então, por isso que já volta aqui, ó, 1 mais i elevado a 1. Poderia até tirar esse 1 aqui, né? Porque vai ser a mesma coisa. Que vai ser 1,15 elevado a 1/4. Aí, como eu disse, né? Você não vai pegar esse 1,15 aqui. Se você usasse uma propriedade, você teria que fazer assim, ó, 1,15 elevado a 1/4. Você poderia tirar a raiz dele. Coloca a raiz, repete a base, 1,15.
Aí quem está no Sol, passa para a sombra, então esse 1 vem para cá, e quem está na sombra passa para o Sol, que vem para cá. Então seria a raiz quarta de 1,15, ou seja, 4 números multiplicados tem que dar 1,15, basicamente isso. Então também você não vai precisar fazer esse tipo de conta aqui, tá? Possivelmente já teria ali um macetinho para você utilizar. Nesses exemplos, são exemplos que eu retirei de livros, tá, pessoal? Então eu só tô trazendo para vocês, não é para você ficar preocupado agora não. Só tô trazendo para você ver como que a gente vai usar, como que faria uma equivalência e tal. Mas nos exercícios de fixação, ó, que aí são questões que já caíram em banco, então tá aqui, ó, caixa, 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 caixa. Aí, ok, vocês vão ver como que realmente vem aparecendo nos concursos. Olha aqui a fórmula da taxa equivalente, é essa que a gente utilizou aqui anteriormente, tá? 1 mais I elevado à taxa que eu quero, esse que é quero, ó, e a taxa que eu tenho. Então, qual que é a taxa que eu queria aqui nesse primeiro, ó? Qual a taxa anual? Essa é a taxa que eu quero. A taxa que eu tenho é mensal. Aqui nesse outro, ó, qual que é a taxa que eu quero? A taxa que eu quero é a taxa trimestral. A taxa que eu tenho é a taxa anual. Então, você faz essa formulazinha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês que vai facilitar também, ó. Em juros compostos, qual a taxa mensal? A taxa que você quer, ó. Quero é a taxa mensal. Equivalente a 8% ao trimestre. Essa é a taxa que você tem, né? Que seria a letra T ali. Então, ó, quero, tenho. O mês, ó, a taxa que você quer mensal, portanto, 30 dias. A taxa que você tem é trimestral, portanto, 90 dias. Ou eu poderia fazer assim também. Poderia colocar a taxa que é igual 1,08, ó, 0,8 porque esses 8% dividido por 100 é 0,8, né? Aí somado com o número 1 dá 1,08. Poderia fazer assim e assim, 1/3, tá? Posso fazer desse jeito. Menos 1. Aí eu chegaria no meu resultado. Então isso daqui, como eu falei para vocês, não vai precisar se preocupar de fazer esse expoente, tá bom? Então chegamos aqui no resultado de 0,026, multiplica por 100, volta para a porcentagem. Aqui é a mesma coisa, em juros compostos, qual a taxa anual? Essa é a taxa que você quer, equivalente à taxa de 3%, essa taxa que você tem. 3% é a mesma coisa que falar 0,03, tá bom? Em 45 dias. Então, a taxa que você quer é anual, então 360 dias. A taxa que você tem está em quantos? 45 dias. Então, você vai lá e usa a fórmula 1,03 elevado a 360 dividido por 45. Tá bom? Aí você chega aqui nesse resultado também. Então, pessoal, essa aula aqui é apenas introdutória, só para te mostrar literalmente a fórmula da taxa equivalente. Mas já pula direto aí para a próxima, para você tirar suas dúvidas. Eu sei que ficou dúvida, que como que eu vou fazer esse expoente? Mas como eu falei, a prova ela vai te dar. E depois eu trago aqui alguns macetinhos também, igual eu trouxe para vocês de divisão, de subtração, trago alguns macetinhos de expoentes também, beleza? Mas vai lá para a próxima aula para a gente já falar aqui dessa questão aqui, ó, esse exercício aqui. Tchau, tchau!